Bom dia, sou o professor Flávio, responsável, junto com o professor Rubenilson, pelo módulo Sexualidades, do curso Gênero e Diversidade na Escola. Nesse segundo momento, eu vou abordar algumas questões mais rápidas do que no primeiro vídeo, eu espero, para que vocês não fiquem tão cansados quando forem assistir ao vídeo, em relação agora a questões referentes à saúde, à sexualidade e à reprodução. Então, nessa fala que eu vou apresentar para vocês devem ter visto no material que nós preparamos uma proposta de trabalho que vai focar questões referentes à descoberta da sexualidade na adolescência, questões referentes à gravidez, a doenças sexuais, a aborto, a direitos reprodutivos, a concepção de família, a questão referente à AIDS, como que ela era vista na década de 80, como que ela é compreendida hoje, né? Então, assim, são algumas questões que têm um leque muito amplo, mas estabelecem conexões entre si. Para que esse módulo fique assim, um pouco mais leve, a nossa proposta foi trazer alguns vídeos de curta-metragem, então de 6 minutos, de 12, de 18, de 23 minutos, a média, de curtas que estão disponíveis no YouTube, e a partir deles nós fizemos propostas de trabalho para que vocês desenvolvam. E eu coloquei ainda alguns textos, né, já que a gente vai falar sobre a questão da AIDS, além dos curtas, como que se dá essa representação da AIDS na década de 80 e 70 e como que ela é compreendida hoje, porque a gente vai ver que há uma mudança em relação, tanto em representação da doença, quanto na própria concepção da doença em si pela sociedade de um modo geral. Então, quando a gente começa a pensar sobre as questões de saúde, sexualidade e reprodução, nós começamos justamente por um curta intitulado Minha Vida de João. Então esse curta ele foi proposto pelo professor Rubenilson e aí vocês vão assisti-lo e aí ao final há uma proposta de trabalho, né, a partir desse curta para pensarmos as questões referentes à descoberta da sexualidade na adolescência, a relação do personagem João, como que ele lida com a sua sexualidade, com a descoberta da sua sexualidade, com os papéis de gênero que são representados no curta, a questão da gravidez na adolescência, né? A questão dos métodos contraceptivos. Então estes são alguns elementos que podem ser trabalhados nessa perspectiva desse curta. Um outro curta que vocês vão assistir se chama Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que ganhou o troféu Menina de Ouro de melhor filme de curta-metragem em 2010. Então veja, nesse curta, muita gente já conhece esse curta, a gente tem o protagonista Léo, que é cego, ele é deficiente visual, né? E ele também é gay. E aí, no curta, ele se apaixona pelo colega de escola, o Gabriel, que é transferido de escola, só que tem um triângulo amoroso, porque a colega do Léo, a Giovana, ela é apaixonada pelo Léo. E quando o Gabriel chega, né, ela gosta do Gabriel, também acha ele bonito, só porque acaba tendo um envolvimento entre o Gabriel e o Léo. E aí você tem esse despertar de um sentimento adormecido por parte do Léo, que se descobre, né? Então veja, há aí uma questão referente à descoberta da sexualidade na adolescência que envolve outros elementos que não estão presentes em Minha Vida de João. Então por isso que nós colocamos esses dois curtas, porque dá para discutir tanto essa descoberta da sexualidade, das questões de reprodução, de métodos contraceptivos, de papéis de gênero, numa perspectiva mais heterossexual, né, porque é um casal formado por um menino e uma menina,
E numa outra perspectiva em que a gente tem uma relação homoafetiva, né, entre dois meninos. Então veja, você tem ali a questão da afetividade, dos prazeres e a questão da sexualidade que é descoberta em um ambiente hostil a esses sujeitos, que é justamente o espaço da escola. No vídeo anterior, eu discuti com vocês a questão dos espaços de sociabilidade. Então veja, o Léo, a Giovana e o Gabriel, eles estão na escola a maior parte do tempo. E assim nas ruas, né, andando pela cidade, alguns espaços abertos. Mas o espaço central do curta é a escola. Então como é que eles lidam com essa descoberta dos seus sentimentos, da sua afetividade, da sua sexualidade, nesse espaço extremamente opressor que é o ambiente escolar? Que é, por sinal, um espaço de sociabilidade onde deveria haver uma maior, né, aceitação, uma maior compreensão da diversidade cultural e da diversidade em um sentido bem amplo, o que não ocorre em nossas salas de aula. Então a gente pode pensar nesses relacionamentos a partir dessa perspectiva de como se dá a descoberta, e aí a gente tem toda a exposição desses sujeitos, dessa vulnerabilidade que a gente viu no vídeo anterior, dessa vulnerabilidade social, dessa vulnerabilidade psicológica, sobretudo por parte de Léo, que é deficiente visual e também gay. Então esses dois aspectos que são constitutivos, entre outros, da sua identidade, eles trazem uma carga, em alguns momentos positiva e em outros negativa. Então as propostas que nós fizemos, para que vocês reflitam e pensem através de oficinas e de atividades teóricas e práticas, é de modo justamente a levar vocês a refletir sobre esses aspectos da descoberta da sexualidade por meninos e meninas héteros e por meninos e meninas que são gays e lésbicas. Tá? Outro elemento que a gente vai discutir neste módulo que nós propomos para vocês é justamente uma reflexão a partir das novas concepções de família, das novas configurações familiares. Então, o que é a concepção de família? A concepção tradicional de família é aquela concepção nuclear, tradicional, que família seria composta, em tese, nessa concepção, por um homem, uma mulher e filhos. Então eu pergunto para vocês, né, provavelmente há outras configurações familiares presentes nessa sala de aula. Então, por exemplo, uma mãe solteira com os seus filhos, que trabalha, que cria os seus filhos, que educa os seus filhos, não pode ser considerada família? Né? Uma mulher viúva que cuida, que cria os filhos, não pode ser considerado como família? Um pai viúvo com os filhos, a mesma coisa. Né? Um pai que é pai solteiro, que cuida dos filhos, a mesma coisa. Um casal de divorciados, um homem e uma mulher, que se juntam, são duas famílias diferentes. Então essa nova família não seria uma família? Duas mulheres juntas, com filhos ou sem filhos, não pode ser considerada uma família? Dois homens juntos. Então vejam, essas novas configurações da família, no texto que eu coloquei na atividade referente a esta concepção de família, a Berenice Bento vai falar que é preciso pensar, é preciso refletir muito sobre a plasticidade do conceito de família. Família não pode ser compreendido apenas no sentido de homem, mulher e filhos, nesse sentido único que a sociedade, de modo geral, defende. Então veja, para se pensar essas novas configurações familiares que vêm estabelecendo rupturas com essa concepção tradicional, né, nós pensamos inicialmente numa proposta que vai trabalhar, por exemplo, com dois textos literários. Esse aqui, Olivia tem dois papais, né, da Márcia Leite, que veja, é uma protagonista que é negra, é uma menina que foi adotada por dois pais, então ela tem dois pais,
um artista plástico e um professor universitário. Então veja, é uma configuração de uma família homoafetiva, composta por 2 homens gays, né, um professor universitário, o outro artista plástico, que adotam a Olivia. Então vejam, são novas configurações familiares. Então como que essa família ela é representada discursivamente nessa obra infantil? Veja, é uma obra infantil, é uma obra para ser trabalhada com alunos na sala de aula, né? É uma obra que deveria estar lá na biblioteca. Então, essas questões referentes às novas configurações familiares, elas podem e devem ser trabalhadas em sala de aula com alunos do ensino básico, sem nenhum problema. Um outro livro é esse aqui do Valcir Carrasco, Meus Dois Pais. Esse livro é muito interessante porque, ao contrário do outro, em que há inicialmente a formação de um casal já de homens, desde o início, aqui a gente tem um casal heterossexual e o pai do Naldo, que é esse protagonista que aparece aqui na capa, né, não fica muito surpreso quando seus pais resolvem se separar, porque os dois vivem brigando, né, os pais do Naldo. E aí, quando a mãe dele resolve mudar de cidade por questões de trabalho, porque ela é transferida, o Naldo tem que ir morar com o pai. E ele acha muito natural ir morar com o pai. Só que o Naldo não consegue entender por que a mãe dele e a avó são contra ele morar com o pai dele. E aí ele vai descobrir que o pai dele largou a mãe por causa de um outro homem. Então veja, você tem inicialmente a configuração de uma família tradicional, formada por um homem, uma mulher e o Naldo, mas uma família formada a partir de uma perspectiva que o pai de Naldo, ele permanece no armário, que nós discutimos no vídeo anterior, chega um momento em que ele não consegue ficar mais no armário, né? E ele sai desse armário, então vem o coming out desse sujeito. E ele assume esse relacionamento homoafetivo com o companheiro dele, com o parceiro dele. E o Naldo vai morar com os dois. O Naldo não desconfia, né? O Naldo acha que é uma relação apenas de amizade. E o que acontece? Lembra quando nós discutimos os espaços de sociabilidade? E aquela questão da vulnerabilidade social e psicológica? Então, ela não diz respeito apenas aos sujeitos, né, que são expostos a essa vulnerabilidade, mas também aqueles sujeitos que fazem parte do ciclo familiar. No caso dessa narrativa, o Naldo descobre que o seu pai mantém um relacionamento homoafetivo porque os coleguinhas dele, influenciado por seus pais, dizem para ele que o pai dele é gay. E ele leva um choque, então há uma ruptura, então há uma exposição, né, de uma relação familiar, de uma relação afetiva, e o Naldo se sente extremamente vulnerável. E essa vulnerabilidade dele vai levar a um atrito com o pai, com o companheiro do pai, mas enfim, eu não vou contar o final da narrativa para vocês. Então é uma narrativa, junto com a da Márcia Leite, em que nós vamos problematizar, em que nós vamos discutir essas novas configurações familiares, como que elas se constituem, a partir de que perspectiva elas podem ser discutidas e trabalhadas na sala de aula, porque vejam, são duas narrativas infantis, para serem trabalhadas com crianças, com adolescentes, né? Então é preciso pensar que aquela concepção cristalizada de família, que é formada por um núcleo familiar de homem, mulher, filhos, ou apenas homem e mulher, que não tenha filhos, né? Mas a concepção tradicional, ela prevê justamente que o casamento é para garantir a reprodução da espécie, né? Isso está lá no Foucault, ele já dizia. Então aqui a gente tem, por exemplo, questões que podem ser discutidas, como a questão da reprodução, a questão da adoção por casais homossexuais, né? A questão referente a essas novas configurações familiares, como que elas se constituem, como que elas podem ser problematizadas, quais os aspectos positivos e negativos quando nós temos, por exemplo, uma destituição de uma família nuclear e a reconstituição de uma família não hegemônica, porque essas uniões homoafetivas, né,
que é um termo jurídico utilizado para definir essas uniões, elas são consideradas pela sociedade como uniões familiares que não são hegemônicas, justamente porque elas estabelecem rupturas, porque elas rompem com esse conceito de família nuclear. Então, a gente tem que pensar qual é o conceito de família que a gente lida atualmente na nossa sociedade, pensando nas diversas configurações familiares presentes hoje e ontem. Porque essas novas configurações, elas não passaram a existir de uma hora para outra, elas já existiam. O que ocorre é que há uma maior visibilidade dessas relações familiares no contexto do século XX e início agora do século XXI. Então, qual a implicação dessa categoria de família, que é apresentada no texto, e como que nós podemos pensar essa categoria, porque veja, a categoria família, assim como a categoria de gênero, de sexo, de sexualidade, são conceitos. Então, esse conceito tradicional de família ele é substituído por um novo conceito, mais plástico, mais elástico, de modo justamente a abarcar essas outras possibilidades familiares, essas outras possibilidades de conjugalidades. Então, como que nós vamos pensar essas novas conjugalidades? Então, eu fiz uma proposta de um curta, o curta se chama Chá dos 5, Família Homoafetiva. Vocês vão assisti-lo, É um curta muito interessante, assim, tem uns 10 minutos no máximo. E aí, a partir desse curta, eu quero que vocês discutam e problematizem esse conceito de família tradicional, esse conceito de família homoafetiva, de parentalidades, de adoção, de direitos reprodutivos. E aí, a partir desse curta, também proponho que vocês desenvolvam, com base nesse curta, Chá dos 5, Família Homoafetiva, e na análise dos textos literários, uma oficina para que vocês trabalhem nessa concepção de família e de novas configurações familiares em sala de aula. Um outro tópico que resta nesta unidade é a questão referente à AIDS. Então vejam bem, a AIDS, quando ela surge no Brasil, um dos primeiros autores a falar sobre ela foi o Caio Fernando Abreu. Então, antes ela ficava restrita ao âmbito da medicina. Então, quando teve o boom da AIDS no Brasil na década de 70 e 80, o primeiro autor brasileiro a falar sobre a AIDS foi o Caio Fernando Abreu. Então, ele escreveu cartas, escreveu crônicas, escreveu contos. E nessas produções literárias dele, ele vai falando sobre os aspectos referentes à AIDS na década de 70 e 80. Então, veja, na década de 70 e 80 nós temos muitos documentários, muitos filmes que falam sobre como foi essa descoberta da AIDS pelos sujeitos naquela época. Então, não havia medicamentos, não havia coquetéis, não havia formas de tratamento, ainda estava se discutindo, fazendo pesquisas para se chegar à produção de medicamentos, de antirretrovirais que conseguissem controlar o vírus e dar àqueles sujeitos a possibilidade de uma vida mesmo sendo soropositivos. Então, nos contos do Caio, nas crônicas, nas cartas que eu trago para vocês, junto com as reflexões, para discutirmos a questão da AIDS e do HIV, eu começo a fazer um resgate desde a década de 70 e 80 para chegar agora no século XXI. Então a gente tem que pensar que essa representação da AIDS, então veja, ela é uma representação discursiva, como a gente viu lá no vídeo anterior. Então, falar sobre a AIDS, assim como falar sobre a homossexualidade, sobre a questão da identidade, é uma representação discursiva. Então, como que hoje, na nossa sociedade, nós vemos, nós convivemos, nós representamos, ou nós falamos sobre esses sujeitos que são portadores do vírus HIV. Ela é uma concepção enraizada lá no século XX, nas décadas de 70 e 80, ainda é, infelizmente ainda é, porque veja, quando você fala de AIDS, logo vem à mente, olha,
Se a pessoa ela está infectada, então ela já tem AIDS. AIDS não é a mesma coisa que HIV. O sujeito ele pode ser soropositivo, ou seja, ele pode ser portador do vírus HIV e não ter AIDS. O HIV está aqui, a AIDS está aqui. Então, a AIDS, ela é justamente o quê? Você tem uma janela imunológica. O que é essa janela imunológica? É quando o sujeito que é portador do vírus HIV, o vírus vai se desenvolvendo e aumentando o número de células do vírus no organismo, e esse número de células vai diminuindo, né, as células boas, digamos assim, do sujeito que é portador do vírus. Então esse sujeito ele vai ficar mais vulnerável a outras doenças, porque a sua imunidade ela vai ficar mais baixa. Então essas outras doenças que causam infecções é que vão levar a AIDS. Então a AIDS não é a mesma coisa que ser portador do vírus, que é ser soropositivo. São duas coisas diferentes. Então há uma confusão quando se fala sobre AIDS e soropositivos, que as pessoas acham que o sujeito que é soropositivo é aidético e já vai morrer. Não é assim. Como vocês vão perceber nos textos que eu trouxe, nas discussões que a gente propõe nessa unidade, através inclusive de vários curtas para mostrar para vocês essas diferenças. Então veja, na década de 70 e 80, né, havia duas concepções em relação à doença. Então, uma primeira concepção, ela era vista como uma decadência moral, religiosa, como um castigo ou vingança de Deus. Então, na década de 70 e 80, as pessoas, a sociedade de um modo geral, achavam que os sujeitos que eram contaminados pelo vírus e que morriam de AIDS naquela época eram apenas os gays. Então, estava dentro dessa concepção. Eles estão sendo punidos porque são gays, porque praticam um ato sexual com outro homem. Então, é uma decadência moral, é uma punição, é um castigo de Deus. Essa era uma das concepções. Uma segunda, então, é uma concepção moral e social, né? Porque ela tem um fundo moral e um fundo social, porque ela é punitiva. Uma outra concepção é de cunho biológico, que o vírus poderia ser transmitido pelo sangue e pelo esperma. E esses dois vetores são considerados responsáveis pela transmissão. Só que na década de 70 e 80, acreditava-se que, né, o vírus poderia, né, ser transmitido à sociedade de um modo geral, principalmente os mais leigos, que essa transmissão só se dava entre os homossexuais. O que a gente tem percebido, né, nas leituras que eu fiz para escrever esse texto para vocês, é que nos últimos anos, nas últimas décadas, a partir da década de 80 para o início agora de 2001, os números do Ministério da Saúde revelam que aumentou expressivamente o número de sujeitos soropositivos, homens e mulheres, heterossexuais. E, de outro lado, diminuiu o número de sujeitos gays contaminados pelo vírus. Então, veja, aquela ideia, aquele tabu de que a AIDS ou o HIV era uma punição, né, para aqueles sujeitos que eram gays, então que era uma punição, que era relacionada apenas ao aspecto moral, social, ela cai por terra. Porque se ela pode ser transmitida pelo sangue e pelo esperma, qualquer homem ou mulher, hétero ou gay, está sujeito a ser contaminado pelo vírus. Outro aspecto importante, né, para ser discutido em relação à AIDS e as suas formas de prevenção e essas questões de preconceito é que, né, na década de 70 e 80 havia um número muito grande de mortes provocadas por AIDS, justamente porque não havia ainda os antirretrovirais. Então a gente vai ver nos vários curtas que eu trouxe para vocês que hoje não, a partir do final da década
das décadas do século XX, já é possível termos pessoas convivendo com o vírus, pessoas sendo soropositivas que convivem há 20, 30 anos, 10 anos, né, dependendo da faixa etária, com o vírus, sem ter sinais de doenças infecciosas que levem a AIDS. Então, como a gente vai ver nos vídeos, a relação entre HIV, AIDS e morte, que era muito forte nas décadas de 70 e 80, justamente por causa da ausência de antirretrovirais, ela se modifica no final do século XX para o início do século XXI. Então, o Brasil hoje ele é considerado um exemplo para outros países em relação ao tratamento gratuito de portadores do vírus HIV, porque todo medicamento é fornecido pelo Ministério da Saúde, todo acompanhamento pode ser feito inclusive pelo SUS, mas como nós vamos ver em um dos vídeos, né, de um rapaz do Paraná que gravou, a pedido do Ministério da Saúde, uma campanha, é que viver com o vírus, como o Fabrício diz no seu vídeo, no documentário, para ele é mais tranquilo do que conviver com o preconceito. Então a gente vai ver nesses vídeos que eu trouxe para vocês, um deles se chama Histórias Positivas, Jovens com HIV Sonhar é Possível. Então é um depoimento de vários jovens, heterossexuais, homossexuais, que contraíram o vírus por meio de relações sexuais e por meio de doações de sangue. Então, veja, são jovens héteros, jovens gays que convivem com o HIV, são soropositivos, tomam os antirretrovirais, têm uma vida normal, né, estudam, trabalham. Aparentemente, são pessoas normais, sem nenhuma doença, sem nada. Então, como um deles diz no documentário, o vírus não tem cara, não tem rosto, não tem cor. Por isso a necessidade da prevenção, com o uso de preservativos, de fazer exames periódicos, de quando entrar numa relação afetiva, seja com um homem ou com uma mulher, numa relação heterossexual ou homossexual, fazer exames se vocês optarem, né, pela ausência do preservativo. O lado positivo do Fabrício é um vídeo de um jovem, adolescente, universitário, que descobriu num exame de rotina que estava contaminado. E aí ele vai falar, por exemplo, da relação com a família, com os amigos, da universidade, né, quando ele entra na universidade. Então, como que essas questões referentes à AIDS, ao HIV, a esses sujeitos soropositivos, ela pode ser discutida em diversos espaços. O vídeo do João Geraldo Neto é um vídeo muito bonito porque ele é soropositivo há 12 anos, ele é inclusive casado, e aí ele vai contar, porque ele trabalha no Ministério da Saúde em Brasília, as experiências dele em oficinas, em produção de material didático, né, em palestras, em modos diversos de lidar com a AIDS. E ele vai mostrar o lado positivo, assim como o Fabrício, desses sujeitos soropositivos, né, que convivem com o vírus, que têm uma vida afetiva, que têm uma vida sexual, apesar de serem soropositivos. Então, aquela representação discursiva de que o sujeito, seja ele homem ou mulher, hétero ou gay, que é portador do vírus, que ele vai morrer, que não há tratamento, né, ela cai por terra. Então não é mais aquela concepção da década de 70 e 80, ela se modifica. Isso não implica que há ausência de políticas públicas de prevenção, pelo contrário. Há várias políticas públicas de prevenção ao HIV, né? Então as propostas são justamente para que a gente pense nessa parte da discussão sobre as concepções que a gente tinha na década de 70 e 80 em relação à AIDS, ao HIV, e como que a gente tem hoje, como que se dá essa representação desses sujeitos soropositivos hoje, os tratamentos disponíveis, as políticas públicas, a questão do preconceito e do estigma em relação a esses sujeitos, que vocês vão assistir aos vídeos, e aí a gente vai ver que, como eu disse no texto escrito, na década de 70 e 80, a AIDS ela era considerada a peste gay.
porque era punitiva, né? Porque acreditava-se, a sociedade, de um modo geral, que era apenas os sujeitos gays. Então, ela foi considerada por muitos anos como peste gay, uma doença para os gays, como uma questão punitiva. Então, aí a gente tem a questão do preconceito e a questão do estigma, né? Porque a doença, quando ela evolui, que ela vira a AIDS, quando o sujeito está lá sofrendo complicações advindas de várias infecções, ela tem os seus estigmas físicos, visíveis e invisíveis também, psicológicos, né? Então, a partir dos depoimentos dos jovens soropositivos, eu quero que vocês proponham formas de romper com esse preconceito, com esse estereótipo, através de oficinas ou de materiais didáticos. E aí vocês podem, inclusive, pensar essas propostas, né, de como estabelecer laços de solidariedade, de como pensar a vida desses sujeitos, de como trabalhar com as questões referentes à AIDS a partir de diferentes suportes também, de livros, de filmes, e como quebrar principalmente o preconceito em relação aos sujeitos que são soropositivos. E por fim, uma última proposta é justamente pensar, a partir daquelas configurações familiares que a gente discutiu antes de entrar na questão da AIDS, é que, apesar de haver sujeitos soropositivos, há ainda a possibilidade de relacionamentos afetivos. Mas e vocês poderiam me perguntar, esses sujeitos, então, eles se relacionam somente com outros sujeitos, masculinos ou femininos, que são soropositivos também? Não. Não obrigatoriamente. Porque há a possibilidade de haver relacionamentos sorodiscordantes. O que é um relacionamento sorodiscordante? Um relacionamento sorodiscordante é quando um sujeito, independente de ser do sexo masculino ou feminino, é portador do vírus e o seu companheiro ou companheira não é portador do vírus. Então é o que a gente chama de relacionamento sorodiscordante. E a gente vai ter, inclusive, no documentário que eu trouxe para vocês, aí um deles, o depoimento de jovens que têm relacionamentos sorodiscordantes. Então, como problematizar, como pensarmos esses relacionamentos que são novas configurações familiares e com uma especificidade, o fato de serem sorodiscordantes. Então, vejam, são várias questões que são propostas para se pensar a partir dessas concepções em relação à AIDS, como que ela vai se modificando, os métodos contraceptivos, a questão dos antirretrovirais, os impactos que o fato de se descobrir soropositivo tem na vida desses meninos que dão os depoimentos nos 5 documentários que eu propus. Então são 5 documentários, 4, desculpem, mas são documentários curtinhos. Tá? Então dá para vocês assistirem e pensarem quais os impactos, né, sociais, psicológicos, físicos, na vida afetiva, na vida social, né, desses sujeitos, na vida familiar desses meninos e dessas meninas. Então, as propostas são de que vocês pensem esses conceitos, pensem nessas novas configurações e a partir delas problematizem oficinas e ou propostas de atividades didáticas que possam ser desenvolvidas tanto em sala de aula quanto no curso do GDE. Qualquer coisa, o monitor pode ajudar, pode auxiliar e tem outros links também que vocês podem acessar de textos de apoio, caso vocês queiram conhecer um pouco mais, além do material didático disponível. Muito obrigado.